os seus olhos. Eu quero interceder por você, pela sua casa. Eu creio que a presença do Senhor está aqui. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, por este dia que o Senhor fez. E eu creio que a alegria do Senhor é o que nos dá força. Esta alegria que vem do Senhor, Pai, é o que nós mais precisamos, ó Deus, porque esse mundo nos deixa tão triste às vezes, Pai. Muitas vezes são tantas lutas, tantas perseguições, humilhações, é tanta gente desejando mal para nós, que nós muitas vezes nos entristecemos. Mas neste momento, meu Pai, eu te peço, alegra o nosso coração. Ó Espírito Santo, venha soprando sobre nós, sobre este homem e esta mulher que tem orado comigo. Senhor, nós precisamos tanto, meu Pai, de um renovo espiritual. Tem pessoas aqui, meu Deus, que estão afastadas do Senhor, mas essa palavra falou tão profundamente, aleluia. Essa palavra tocou tão forte nesses corações. E eu creio, Jesus, que o Senhor está recebendo de volta a ovelha que estava perdida. O Senhor veio justamente pelos pecadores, pelos falhos, por aqueles que precisam de médico. Ó Senhor Jesus, escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor. Não deixe a gente continuar, Pai, vivendo sem esperança neste mundo. Que a nossa esperança esteja na ressurreição com Cristo. Assim como Ele ressuscitou, nós queremos estar contigo, Jesus, abraçadinhos com o Senhor, vivendo por toda a eternidade uma vida sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem depressão, sem síndrome do pânico, sem tantos tormentos desta vida. Ó, meu Pai, eu te peço que esta mensagem, ó Deus, possa alcançar milhares e milhares de vidas e que o Senhor possa nos usar, meu Pai, para compartilhar, para espalhar boas novas, as boas notícias do Teu reino. Jesus, nos capacite a construir a nossa casa sobre a rocha. E neste momento eu repreendo todo vento contrário, toda tempestade do inimigo, todo problema que foi causado com ordem espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda opressão maligna, tudo aquilo que vem se levantando para destruir a nossa casa, eu repreendo em nome de Jesus. Eu cancelo todo o plano do inimigo, trazendo discórdia, trazendo adultério, trazendo inveja, tudo que não vem de Deus, nós cancelamos sobre a nossa vida. E nesse momento, Pai, eu oro também por esta pessoa que está enferma, acamada, se sentindo tão sozinha. É um vazio tão profundo na alma. Deus, eu te peço agora, cura esta mulher, cura este homem, que eles sintam agora o poder do Espírito Santo, que eles sintam o renovo espiritual, a alegria, a força que vem do Senhor. Mande embora, Pai, todo cansaço, toda tristeza, e que a alegria do Senhor possa repousar sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Lembrando você que lá em Mateus capítulo 5, preste atenção, para você ler na sua casa depois, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, que é o Sermão da Montanha. A gente colocou esse nome porque é onde Jesus trouxe todos esses ensinamentos. E uma coisa muito importante que você tem que saber, Jesus, ele não veio para alterar a lei, ele não veio para reformular a lei, ele veio para cumpri-la. Porém, o que acontecia na época de Jesus? As pessoas estavam usando a lei somente de forma religiosa, somente pelo lado externo, mas o coração, ele não estava agradando a Deus. Por exemplo, a Bíblia traz no Antigo Testamento que as pessoas deveriam fazer sacrifícios de animais, porque Deus queria mostrar para as pessoas que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. E para que o homem não tenha que morrer, teria que ter um substituto, e então um animal deveria ser sacrificado. Só que na época de Jesus, os religiosos da época, os líderes religiosos, eles estavam corrompendo isso, e eles estavam cobrando preços exorbitantes das pessoas que precisavam do animal para sacrificar. Então pessoas de todos os cantos vinham para o templo para comprar o animal e elas então sacrificavam. Porém, a inflação estava altíssima, aqueles homens estavam ganhando rios de dinheiro e Jesus veio para condenar tudo isso. E não só isso, aqueles homens, os líderes religiosos, eles mostravam que obedeciam a Deus somente pelo lado externo. Então eles gostavam de orar nas praças públicas,
eles gostavam de mostrar que estavam jejuando, ficavam com aquela cara pálida. Eles não gostavam de tomar banho, porque eles queriam mostrar que eles estavam ali totalmente consagrados a Deus. Irmãos, e Jesus falou, isso tudo é hipocrisia, isso é só fachada, isso não adianta nada. Ao mesmo tempo, eles davam esmolas só para mostrar que eles eram muito bondosos, caridosos. E Jesus falou, olha, nada disso importa. Então Jesus, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele dá esse sermão com novos ensinamentos. E ele quis mostrar também que a lei, ela deve estar no coração, é mais do que um ato físico. Por exemplo, a Bíblia nos diz, não matarás. Então os homens achavam que era simplesmente não assassinar uma pessoa. Mas Jesus falou, não. Vocês não entenderam. Quando Deus fala não matarás, Ele também está dizendo a respeito do seu coração. Você que tem o ódio do seu irmão, você é praticamente um assassino. Por quê? Você não cometeu o ato em si, mas você no seu coração já está matando aquela pessoa. Ele falou, por exemplo, do adultério. Ele disse, olha, não pense que adulterar é somente consumar o ato. Não, você pode adulterar no seu coração, com seus olhos, tudo começa com seus olhos. Então, Jesus ele quis trazer uma profundeza, ele quis aprofundar mais na lei. Amém? Deu para entender? Então, o que acontece? Jesus trouxe vários ensinamentos e no final ele disse assim, ó, eu vou ler para você. Mateus 8, versículo 24. Olha o que ele disse. Quem ouve estas minhas palavras, quais palavras? As palavras do Sermão da Montanha. E ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, presta atenção, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, os líderes religiosos. Então, aqui Jesus ele fala algo muito importante. Olha, tudo isso que eu ensinei para vocês devem colocar em prática agora, porque senão a casa vai cair. Irmãos, eu fico triste de ver tantas pessoas, elas começam até firmes, sabe, na caminhada com Deus, mas o tempo vai passando, a pessoa para de praticar esses ensinamentos aqui. E aí, irmãos, grande é a sua queda, porque o inimigo, ele não brinca, ele vai tentar contra essa pessoa. E aqui quando fala, olha, as chuvas vieram, os rios transbordaram, sopraram os ventos. Irmão, isso aqui é ataque espiritual. Está na cara que Jesus estava dizendo, olha, não pense que só porque você tem fé, você não vai ser atacado. Pelo contrário, só porque você disse que agora me serve, me segue, agora o inimigo vai se levantar. Você é o alvo número 1 de Satanás. Então Jesus está falando, olha, construa sobre a rocha. E a rocha é Jesus, mas ao mesmo tempo são os ensinamentos de Jesus. Eles são a nossa rocha. Amém? E aí, o que será que Jesus então ensinou para a gente poder analisar, né? O que será que ele trouxe de ensinamento? Aqui Jesus ele fala de muitas coisas, mas eu anotei algumas que eu observei aqui enquanto eu lia. A primeira delas é que ele falou, olha, você não pode ter raiva de ninguém. Você tem que aprender a superar a raiva, você tem que buscar a reconciliação, porque se você ficar alimentando esse ódio contra o seu irmão, ali o diabo já está entrando na sua vida. Ali você vai perder a bênção de Deus, você vai sair da graça, debaixo da graça do Senhor. Ele também falou sobre o adultério e falou sobre o divórcio. E Jesus estava querendo dizer, olha, seja fiel no relacionamento, tome cuidado com as tentações do inimigo, não queira cobiçar a mulher do próximo, fique na santidade, porque santidade é sinônimo de felicidade. Você quer ver um cristão feliz? É um cristão que está vivendo em santidade, buscando manter o seu coração puro. Amém? E ao mesmo tempo, você quer ver um cristão triste, deprimido? É um cristão que está falhando, ele está pecando, ele está fazendo coisas que desagradam a Deus, ainda que ninguém saiba disso, mas lá no coração ele sabe que está devendo. Porque uma das tarefas, aliás, uma das funções do Espírito Santo é nos convencer do pecado.
E se não fosse esse sentimento de culpa, irmãos, a gente estaria totalmente desviado de Deus. Mas é a culpa que nos mantém no caminho. E a gente vai sentindo aquele incômodo, sabendo que a gente fez algo que não agradou a Deus. E então a gente tem a oportunidade da gente voltar, nos arrepender e buscar uma comunhão com Deus. Amém? Outra coisa que Jesus ele traz aqui muito forte de ensinamento é que a gente deve não somente amar o nosso inimigo, mas orar por ele também. Olha que coisa interessante. Jesus falou, olha, antigamente ela era olho por olho, dente por dente. Antigamente, se a pessoa fizesse alguma coisa contra você, você fazia contra ela. Mas ele falou, agora não. Agora você vai amar o seu inimigo e orar por ele. Não quer dizer que você tem que manter um relacionamento próximo com ele, não. Mas você deve, no seu coração, amar o seu inimigo e ainda orar por ele. Olha que coisa, olha que desafio, né, irmãos? Não é fácil, não tô falando que é fácil. Em vários momentos eu tive que praticar isso porque eu sabia que se eu não orasse pelo meu inimigo, se eu não amasse ele, eu estaria perdendo a minha bênção. Deus, ele não se agradaria de mim. Então eu tive que praticar, mas Deus me deu muito amor, muita graça e eu consegui perdoar os meus inimigos. A Bíblia fala sobre um jovem que foi o primeiro homem que morreu por Jesus, chamado Estevão. E então naquele momento, quando ele pregava sobre Jesus, Jesus já havia ressuscitado e os líderes religiosos queriam abafar o caso, não queriam que ele continuasse pregando. Mas ele continuou falando, olha, vocês crucificaram o Filho de Deus. E aí então, aqueles homens começaram a apedrejar Estevão e enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus à direita do Pai e Jesus ficou em pé para receber ele com honra. E talvez você pense assim, mas Deus não poupou a vida dele, por que Deus não livrou ele daquele sofrimento? Irmãos, na verdade, a graça de Deus estava sobre ele, sabe por quê? Porque ele ainda teve a capacidade de orar por aqueles que estavam apedrejando ele. Naquele momento, Estevão, ele fez uma oração pelos seus perseguidores, ele orou pelos seus inimigos. E ele falou, Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Foi a mesma oração que Jesus tinha feito lá na cruz. Olha o quanto Deus derramou graça sobre aquele jovem. E assim também muitas vezes Deus não vai te poupar do sofrimento, das humilhações, das perseguições, mas Ele vai te dar graça para perdoar os seus inimigos. Amém? Se você está entendendo essa mensagem, nós já vamos orar daqui a pouco. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, Deus, eu quero viver em santidade. Amém? Outro ensinamento que Jesus trouxe muito importante foi a respeito de dar esmolas, a respeito de fazer jejum e a respeito de orar. Ele deixou bem claro o seguinte, olha, se você quer receber recompensa do céu e não dos homens, então faça sem querer mostrar para ninguém, faça de todo o seu coração, busque fazer algo com a intenção correta. Amém? Irmãos, aqui no meu canal, nós temos a oportunidade de contribuir nesta obra. Se você tem sido edificado com esse meu ministério, você pode contribuir aqui. Você pode se tornar um membro. Eu sei que você já é inscrito, mas você pode fazer parte da área de membros. E com isso você vai ajudar instituições de caridade. Se você olhar aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito Seja Membro. Depois você pode ir lá para saber mais. Mas o que acontece? Ali nós estamos ajudando instituições de caridade e eu faço questão naquela situação de mostrar que a gente realmente tem ajudado várias instituições, pastores, missionários. Isso não é pecado. Por quê? A minha intenção, Deus conhece ela, é simplesmente socorrer os mais aflitos, ajudar os necessitados. O problema é quando a gente ajuda alguém com a intenção de ser visto. Por quê? Aí a gente já recebeu a recompensa dos homens e não a recompensa de Deus. Amém? Então Jesus vai terminando esse sermão dizendo, olha, não se preocupem com nada, com aquilo que vocês têm que vestir, comer, beber, porque Deus cuida de vocês. Se Deus cuida do passarinho que está lá na natureza, ninguém vai lá dar comidinha para eles, assim também Deus vai cuidar de nós. E por isso a gente tem que priorizar a nossa salvação, o reino de Deus. Glória a Deus, né? E aí então ele fala, olha, e também não fiquem julgando os outros com hipocrisia. Foque na vida de vocês, parem de cuidar da vida dos outros. Muitas vezes você está enxergando um cisquinho no olho do outro, sendo que você tem uma trave de madeira aqui na sua frente, porque os seus pecados são maiores e piores do que a outra pessoa. Então ele falou, não julgue com hipocrisia, e no final ele dá a regrinha de ouro. Qual é essa regrinha? Trate os outros da mesma maneira
que você gostaria de ser tratado. E aí Jesus encerra dizendo: olha, se vocês praticarem tudo isso aqui que eu passei, a casa de vocês vai estar firmada na rocha. O diabo não vai vencer, o mundo não vai derrubar e Deus com certeza vai se alegrar muito da sua vida e sempre vai estar contigo. Amém?